Agradecemos mais uma vez pela participação. Senador, seja bem-vindo. Uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente, para a gente trocar uma ideia sobre esse momento da nossa nação. Pois é, senador, nem posso fugir de outra pergunta. Gostaria de saber exatamente como o senhor avalia e enxerga essa situação em que o país se encontra. Muitos protestos desde domingo, após o resultado das eleições, inicialmente nas rodovias de vários estados brasileiros, rodovias federais ou não, e hoje, feriado nacional, muitos protestos em frente a prédios públicos militares. Enfim, as pessoas criticando o Supremo Tribunal Federal, o processo eleitoral, alguns pleitos, algumas pessoas pedindo novas eleições, e hoje o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo pedindo que os manifestantes liberem as pistas. Queria a sua avaliação desses dois momentos: o protesto em todo o Brasil e a importância desse vídeo de Jair Bolsonaro. Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer que compreendo o povo brasileiro, né? São pessoas, pelo que a gente pôde ver nas imagens, sua imensa maioria, pessoas com as suas famílias, né? Realmente demonstrando um medo, um receio do que a gente possa enfrentar no país. Eu, particularmente, acredito que é errada a estratégia se é que é a estratégia de se bloquear rodovias, né? Isso não faz parte desses manifestantes que durante várias vezes nesses últimos 4 anos fizeram movimentações ordeiras, pacíficas. Então é estranho isso estar acontecendo. Acredito que a fala do presidente foi muito importante para que haja um desbloqueio imediato das nossas rodovias, porque vai prejudicar realmente o direito de ir e vir, a produção do país, e essa não é absolutamente uma prática dessas pessoas, né? Você vê todas as manifestações que tiveram, sem quebrar nada, de forma muito tranquila. Então, geralmente, esse tipo de protesto faz parte de governos anteriores, né? De pessoas ligadas a governos de esquerda, vamos dizer assim. Então, eu acredito que é um momento delicado, mas que a gente tem que ter serenidade, né? Tem que ter tranquilidade para passar por isso. Eu acredito que houve realmente muita parcialidade da nossa justiça eleitoral. Aliás, o Brasil é o único país que tem justiça eleitoral, né? O que a gente viu foram manipulações no aspecto aí, desde o Luciano Hang. Não quero nem voltar atrás na liberação do Lula, na descondenação do Lula, aquela coisa da segunda instância, porque começou ali. Na verdade, tudo isso que a gente está vendo, o caos começou ali. Agora, quando calaram o Luciano Hang por nada, e ele continua calado 2 meses depois, um empreendedor que tem 12 milhões de seguidores, ou seja, que influencia massas, né? Comparando governos, isso realmente foi estranho. E a gente foi vendo as 154 mil inserções, a mídia independente sendo calada, ou seja, aquela mídia que ouve os dois lados como vocês, né? A gente começou a ver certas palavras não podendo ser ditas. Isso só se viu na época da ditadura, né? Então, que nós tivemos aí coisas muito estranhas acontecendo, sim, mas isso não justifica absolutamente um erro, não justifica um outro erro. Eu acredito que a população tem o direito de se manifestar, sim. Isso é importante para a democracia, porque manda um recado, né, que não quer o dinheiro do Brasil indo para ditaduras, que não quer que aconteça mais aí o cerceamento da liberdade de expressão, que a gente viu que continuou. Aquele voto do TSE vergonhoso, né, que a maioria aceitou, que foi a democracia, a gente vê depois do dia 30, né, aquele que censurou o documentário do Brasil Paralelo, emissoras e tudo. A coisa não parou por aí, né? Então, hoje, teve ontem a Carla Zambelli, uma deputada federal, foi muito simbólico isso, a deputada mais votada do Brasil. Tivemos um pastor, olha a simbologia disso, um pastor com as redes sociais bloqueadas e um artista. Ou seja, tem algo muito estranho acontecendo no Brasil e essas pessoas estão com medo, e é legítimo, né? Agora,
eu gosto de deixar muito claro que eu confio no novo Senado que está chegando. Esse aí, não. Esse aí já demonstrou que é passivo, essa composição, mas eu quero apostar minhas fichas aí, as fichas do povo brasileiro. Acho que temos que ter esperança, sim, que nós vamos continuar nessa parceria, sendo cobrado pela população, mais próxima cada vez mais. Aquela é a casa do cidadão brasileiro, e ali a gente fazer finalmente cumprir o papel do Senado, que é investigar eventuais abusos do judiciário, deliberar sobre processo de impeachment, acabar com o fim do foro privilegiado, voltar à prisão em segunda instância. Então, essa nova composição do Senado, com os que foram eleitos agora, né, nesse pleito, e com os que já estão lá, eu acho que a gente tem obrigação moral perante a sociedade brasileira de fazer acontecer, de equilibrar os poderes e verdadeiramente harmonizar, porque hoje tem um poder, que é o Judiciário, o STF e TSE, que é uma extensão do STF, esmagando os demais poderes, e isso não é correto, não é justo. Senador, me deixe continuar então nesse assunto das expectativas em relação ao Congresso a partir de 2023. Nós entrevistamos mais cedo um colega do senhor, senador Luiz Carlos Reins, e eu quero repetir a mesma pergunta que fiz para ele ao senhor. Eu questionei a respeito dessa nova configuração do Congresso Nacional, especialmente do Senado, que agora tem uma presença muito grande do conservadorismo, da centro-direita, e discutimos também sobre algumas negociações que já estão acontecendo com os atuais senadores, com os que vão entrar na casa a partir do ano que vem, em relação ao novo governo eleito. Negociações para tentar já estabelecer no orçamento um aumento real do salário mínimo por volta de 1,4%, tratar daquela questão do Auxílio Brasil, que no orçamento está em R$400, e já elevar para R$600. O senhor faria e vai fazer oposição ao novo governo, né? Essas pautas de importância para o Brasil vão ser bem recebidas? O senhor está aberto a fazer esse tipo de negociação para que essas pautas avancem? Olha, o diálogo faz parte, né, do processo político. A gente tem que saber dialogar com as diferenças. Sou oposição, acredito que o próximo governo vai ter uma oposição jamais vista, né? E por isso que eu gostaria muito que a população acreditasse e acompanhasse, porque ela está gostando de política, ela está mostrando isso. Daí o meu otimismo com o futuro, porque a sociedade junto do Senado, a gente tem como fazer as coisas, porque está pegando mal. Os colegas, eu conversei esses dias, existe colega constrangido, realmente, a gente que deixou chegar nessa situação. O Senado é corresponsável por essa situação que a gente está vendo nas ruas, não tenha dúvida disso. Eu falo com muita tranquilidade, porque não sou governista, eu sou, inclusive nesse governo, independente, tenho demonstrado isso com posições públicas e com votos, né? Agora, não dá para comparar esse governo com o governo Lula, Dilma, né? O governo do PT. Né? Então, o histórico desse governo é o pior possível. Então, temos que redobrar a atenção e estabelecer limites. Eu, por exemplo, quero deixar muito claro aqui que o sistema, a gente tem que entregar a verdade para as pessoas. Né? No meu modo de entender, o sistema conseguiu o que quis. Né? Conseguiu o que quis. Ele deu todos os sinais, como eu falei no início dessa entrevista. Né? E conseguiu o que quis, que era expurgar o presidente. Mas o presidente continua se mantendo dentro das quatro linhas, e é bom que isso ocorra, né? Porque tudo aquilo que falaram sobre o pretexto de que ele iria dar um golpe, né, cai por terra uma narrativa. Né? E essa oposição vai continuar. Acredito que o povo brasileiro está dando um recado nesse momento. Seria importante um gesto do Lula, seria importante um gesto dele, realmente concreto sobre o que ele está vendo, colocando aí os pingos nos is em certas situações para apaziguar, para acalmar. A gente não vê isso, né? A gente não está vendo esse gesto. Então, mas nós vamos continuar de forma serena, buscando diálogo,
mas eu não acredito, sinceramente, seria uma grande decepção que a maioria que nós temos hoje no Senado, com esses novos parlamentares que estão chegando, vão se submeter à cooptação histórica do PT. É aí que está o detalhe. Eu, particularmente, pelo que eu acompanhei no Brasil inteiro as campanhas, eu fiquei de olho em todos os estados para saber da eleição para o Senado, quem é que viria estar com a gente, e pelas posições dos parlamentares, são posições firmes, de valores, de princípios, da liberdade, da família, né? E eu acredito que a gente tenha que manter isso. Por isso é importante a população estar próxima, estar cobrando, sempre de forma pacífica e respeitosa, mas próximo da gente. É muito importante isso, porque a gente tem maioria, né? Então, assim, a gente sabe do modus operandi dos governos passados, que está voltando agora, que é do mensalão, que é comprar parlamentares, mas eu, particularmente, depois de tudo que aconteceu no Brasil, eu acho que veio uma consciência maior dos parlamentares, eles não vão sucumbir à cooptação, espero que sim, trabalharei que sim, eu acho que a gente precisa mudar o Senado de verdade, né? E que o Brasil possa, finalmente, ter uma harmonia verdadeira entre os poderes, uma independência entre os poderes. Aí sim a gente vai conseguir decolar e fazer uma resistência jamais imaginada nesse governo, né? Porque vai ter nomes do Supremo que vão ser enviados para casa e os senadores, eu acho que tem que ser firmes com relação a isso também, do que vem de lá para cá, porque já está um jogo muito desequilibrado. Tá certo. Agora, rapidamente, nosso tempo está quase terminando, senador, mas eu queria tratar de dois aspectos em relação à próxima legislatura, em relação àqueles projetos mais delicados, mais sensíveis, sobretudo impeachment de ministros do STF, também mudanças no processo eleitoral. Toda essa insatisfação por parte de alguns brasileiros, ou pelo menos grande parte dos brasileiros, você acha que acaba estimulando também o Congresso Nacional, sobretudo o Senado, para colocar isso em pauta? Rapidamente, por gentileza. O Senado tem o dever moral de fazer isso, né? Ele já demorou demais, né? E, inclusive, a gente não vê do presidente do Senado, o que me deixou muito frustrado, uma posição sobre o que aconteceu com vocês da Jovem Pan. O Senado não emitiu uma nota de repúdio nem de desagravo sobre o que aconteceu com vocês, com a Oeste, com o Brasil Paralelo, né? Então, o Senado tem que se levantar. O Senado ele está paralisado de joelhos, né? Talvez até rastejando, mas eu sou muito otimista e esperançoso com nomes que estão vindo para o Senado. Um deles, que o Brasil deve muito, é o ex-ministro Sérgio Moro, eleito senador. E tem vários outros que estão chegando com esse espírito de defesa do Brasil, da República, da ética, e eu espero sinceramente que a gente possa devolver para o povo brasileiro o que eles merecem, que é um trabalho íntegro, um trabalho de realmente equilíbrio e harmonia entre os poderes da República. É isso, as manifestações que assolam o Brasil e também as perspectivas para 2023 em destaque nessa entrevista com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, a quem mais uma vez agradecemos. Até a próxima, senador. Boa noite. Gratidão, muita paz, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, senador.